O combate à corrupção é uma tarefa que exige uma grande mudança institucional, pessoal e social do país. Com a nova Lei 12.846, mais conhecida como a Lei Anticorrupção e que entrou em vigor em janeiro de 2014, o cenário dentro das empresas públicas e privadas começam a mudar. A lei prevê que não só as pessoas físicas que tenham cometido atos de corrupção sejam punidas. As empresas envolvidas em atos ilícitos também serão penalizadas objetivamente. A lei vale para todos os tipos de organizações, fundações, associações, ONGs e outros que utilizarem ou se beneficiarem direta ou indiretamente de recursos públicos e prevê multa, perda de bens, suspensão de atividade e até a dissolução da pessoa jurídica. Para esclarecer os principais aspectos da nova lei, recebemos em nossos estúdios José Leonelo de Souza, responsável pelo desenvolvimento de governança, risco e compliance para a América Latina da Thomson Reuters, e Carlos Roberto Matavelli, consultor e conselheiro do CRCSP. Combate à corrupção. Esse é o nosso assunto hoje, Leonélio. Eu me lembro, na época, no fim da década de 70, mesmo como auditor independente, atrelado a uma legislação americana, já acompanhávamos de alguma maneira essa hoje atual inserção que temos, até com legislação própria, equiparado a outros atos internacionais. Leonélio, vamos conversar hoje sobre a 12846, a lei de corrupção, que felizmente coloca agora o Brasil universalmente num enfoque em relação ao cumprimento de um tratado internacional que também nós endossamos. E aí eu gostaria já que você comece a nos explicar um pouquinho dessa história. Os países signatários de um acordo da OCDE, que é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, assumiram um compromisso de combate à corrupção lá por volta do ano 2000. O Brasil foi um dos países signatários desse acordo, esse tratado internacional, e vem trabalhando desde aquele tempo para construir uma legislação específica de combate à corrupção. Esse trabalho vem sendo desenvolvido pela Controladoria Geral da União há muito tempo, né? E foi exatamente a Controladoria Geral da União, a CGU, que acabou apresentando o texto final que foi aprovado pelo Congresso, né? Mas antes ainda desse tratado da OCDE, a gente já tinha, como você mencionou, uma legislação americana, que é o FCPA, o Foreign Corrupt Practices Act, que foi promulgado em 1977 e que tinha exatamente esse propósito, o de combater os processos de corrupção de empresas americanas ou que residissem nos Estados Unidos e tivessem negócio nos Estados Unidos, quando estivessem praticando atos fora dos Estados Unidos. Então, esse processo começou lá em 1977, mas, de fato, o próprio FCPA acabou sendo efetivo em torno de 2010, 2009, quando, de fato, o Departamento de Justiça americano e a SEC acabaram investigando mais empresas que praticavam atos no exterior. Eu diria que isso também está muito próximo das promulgações dos outros atos de combate à corrupção. Por exemplo, o mais conhecido, que é o UK Bribery Act. É um inglês perfeito. Exatamente, é de 2010. E nós temos legislações equivalentes também na Alemanha, também na França, né? E eu diria, então, que a promulgação aqui da lei da 12.846 no Brasil, ela veio meio que a tempo bastante próximo do timing dos outros principais países aí desenvolvidos. Perfeito. Nós precisamos também deixar claro que não importa o tipo de organização, o tipo da empresa, o seu regime fiscal, o seu regime tributário. Todas as empresas estão envolvidas. Obviamente, nós temos as empresas de maior porte, com faturamento de alguns
bilhões de reais anos com uma estrutura melhor direcionada, que depois até você pode comentar. Mas, enfim, todos nós estamos sujeitos desde que seja uma organização dentro desse nosso país. Estamos sujeitos na condição de que exista algum relacionamento com o órgão público. Perfeito. Né? Se a gente tem recurso público envolvido, as empresas estão necessariamente sujeitas à lei. Né? E a lei ela é bastante característica porque ela prevê duas situações de punição. Uma primeira punição é a punição administrativa. Qual é o significado disso? É que essa punição administrativa, quando ela for efetivada, não cabe recurso jurídico. Né? E é uma punição bastante severa, que prevê até 20% do faturamento da empresa no ano. Mas também, no caso de ser difícil essa mensuração do faturamento da empresa, se prevê aí de R$6 mil a 60 milhões de reais a punição. São punições de porte, obviamente. Não tem dúvida. Que envolvem mais do que a organização em si, o ato lesivo que pode ser praticado. É mais com esse foco. Exatamente. É interessante observar que a empresa está sujeita à punição pelo fato da ocorrência do ato de corrupção que a beneficiou de alguma forma, direta ou indiretamente. Isso não significa que a empresa tenha tido a intenção de praticar o ato. Um funcionário seu, um representante seu, um corretor, qualquer pessoa ou empresa que de alguma forma se relacione com esta empresa, mas que acabou por beneficiá-la quando praticou um ato de corrupção, a torna passiva da punição. Perfeito. Okay. Bom, eu também entendo que essa responsabilidade, de alguma forma, pode ser mitigada. Né? Nós temos nas grandes empresas setores de compliance, setores de controle interno, auditoria interna, auditoria independente, códigos de ética, códigos de conduta, enfim. Às vezes a empresa também foge da mão dela a atitude que um funcionário dela possa praticar em prejuízo ou até caracterizando, como você muito propriamente colocou, que é o benefício dela. Né? Como que a gente também enxerga isso, como que as coisas podem ser direcionadas em relação a isso? Montavelli, desde que essa lei foi promulgada em agosto do ano passado, as empresas, em inúmeros fóruns que têm acontecido aqui pelo Brasil, vêm discutindo qual é a estratégia adequada a adotar, né, para efetivamente a empresa não estar exposta a esse tipo de risco. Né? A lei passou a vigir a partir de 29 de janeiro deste ano. Né? Muitas empresas, como você se referiu, as empresas de grande porte, que já têm uma estrutura de compliance, tem menos dor de cabeça para implantar um processo de controle do que aquelas empresas que não têm cultura de controle. Né? Mas, evidentemente, que, guardadas as proporções, todas as empresas têm que ter uma estrutura, pequena ou grande, de controle para mitigar esses riscos. E é interessante observar isso, porque não é necessário simplesmente você ter um grande departamento de compliance, etc., para garantir a efetividade da empresa em combater a corrupção. É preciso que as políticas adotadas pela empresa, de fato, sejam efetivas. Né? E eu diria que uma primeira ação da empresa é exatamente ter uma política clara de combate à corrupção. E até vou fazer uma parte, porque quando a empresa eventualmente estiver sujeita a uma avaliação de um organismo, seja ele federal, estadual ou municipal, por prática de corrupção, ela também terá o direito de apresentar quais são as suas práticas internas que, de fato, mostram que ela está consciente,
combatendo a corrupção e divulgando isso para seus funcionários. Isso serve como um fator mitigador que pode até reduzir em 2/3 a sanção. Perfeito. Então, evidentemente, é importante ter um processo mitigador dentro da empresa. Não Muito tem bom. dúvida. E até, desculpe. Então, eu diria assim que os 4 grandes eixos dentro desse modelo de controle interno dentro da empresa seriam pelo menos ter uma política clara, ter um controle interno efetivo, ter um processo de auditoria e ter um processo de treinamento dos funcionários. Aí nós podemos falar de cada um deles, evidentemente. Podemos até, e é muito interessante você falar. Eu só queria dar um viés em relação a isso. Não importa, às vezes, o porte da empresa, né? Quando nós estamos falando em controle interno, nós não precisamos ter um departamento de controle interno. Às vezes, em empresas de pequeno e médio porte, e nós, profissionais da contabilidade, que trabalhamos não só como gestor desses negócios, instrumentalizando e ajudando na tomada de decisão, mas também podemos cooperar no controle. E aí fica um pouco mais, vamos dizer, simples, se nós atentarmos para aquelas operações. Eu até fiz algumas anotações, nós estamos até na época propícia, né? Então, se nós rastrearmos as doações para campanhas, se nós rastrearmos os relacionamentos que a organização tem com sindicatos, grupos que estão envolvidos, e é uma constante hoje nesse nosso país em relação a essas greves, esses movimentos que nós temos, né? Contratos, acordos, participação em programas governamentais, seja na esfera federal, na esfera estadual, na esfera municipal, algo que envolva o comércio exterior, enfim, são situações que cada um de nós, profissional da contabilidade, dentro daquela gestão que conseguimos oferecer aos nossos clientes, ou trabalhando em áreas na controladoria, enfim, depende da função que a gente exerça dentro do ramo da contabilidade, a gente pode também tentar ajudar, cooperar e chegar lá. E fique à vontade agora para explorar esses 4 caminhos, algo para complementar esse nosso bate-papo em relação a isso. Ok. Primeiro, falando da política, quando a gente trata de uma política da organização, não se trata apenas de um decreto, né? Mas é um procedimento que perpassa toda a empresa, desde a alta administração até o último funcionário. Esta empresa não pratica corrupção, esta empresa não é favorável a pagamentos de facilitação, né? Que são nomes diferentes para a mesma coisa em geral, né? Perfeito. Essa política tem que ser muito clara, todos os funcionários têm que conhecê-la. Esse é o primeiro passo, o ponto de partida. Em seguida, evidentemente, é preciso que a empresa, como você bem disse, tenha um modelo de controle. Ou seja, eu tenho que ter um mapeamento de quais são os riscos que eu, como empresa, tenho sob a ótica desta lei, né? Quais são os meus relacionamentos com o governo? São diretos e então eu tenho que atentar para as transações que os meus funcionários fazem com o governo ou as ações que terceiros têm com o governo e que de alguma forma estão relacionados comigo. Isso monta um grande quebra-cabeça, uma grande matriz de risco, né? Para o qual a empresa tem que estar sempre atenta. Eu tenho ações mais efetivas ou que chamam mais minha atenção quando eu tenho riscos mais altos. Devo estar acompanhando com mais frequência. E riscos que são médios ou riscos que são baixos, mas que a empresa tem que visitar com frequência, né? Perfeito. Esse eu diria que é a base de proteção da empresa, né? Paralelo a isso, é preciso, como a gente falou de uma política, é preciso também que os funcionários sejam treinados, que eles conheçam o que é que diz a lei, o que é que diz a nossa política e que comportamento é esperado da gente, como funcionário.
Eu acho que essas três vertentes dentro da empresa cobrem bastante a empresa em termos de proteção nos seus negócios. Não é simplesmente, olha, eu tenho que tomar cuidado em ser pego pela lei. Não, isso passa a ser um princípio, né, régio dentro da empresa. De agora em diante não se pratica e não se admite que se pratica qualquer pagamento de facilitação ou qualquer ação de corrupção. Eu me recordo, e voltando aos tempos idos, onde nós tínhamos, até pela legislação americana de 77, como você bem comentou, nós temos um limite até para aceitar presentes. É verdade. Né? Então, nós temos um limite estabelecido em dólares, onde alguma coisa que superasse aquele limite, e são algumas poucas dezenas de dólares, é uma coisa muito simples, sim, não estamos falando de quantia super consideradas, né? E aí que eu acho que algumas dessas políticas devem ser contempladas, né? E sempre, né, contadores, técnicos de contabilidade, enfim, profissionais da contabilidade que somos, temos que ficar atento, formalizando, né, essas políticas. Quando você fala conhecimento de todos, ou por treinamento, ou até por uma lista de presença onde todos também lá estejam. Enfim, nós temos que tomar cuidado não só na maneira como nós fazemos, caminhamos em relação a atentar a essas possibilidades, evitando-as, como formalizar o que fizemos. Porque a empresa amanhã, nessa situação de se defender, ela vai ter que comprovar isso. Então, não é só dizer, não, eu fiz, eu aconteci. Não. Onde estão as evidências que foram feitas, com que frequência foram feitas, o alcance que foi feito, né? Não há dúvida. Todo esse processo é um processo que tem que ser frequentemente formalizado. Por exemplo, quando a gente está falando dos controles internos e das políticas, você mencionou bem a questão dos presentes, né? A política de presentes. Em grandes negócios não era muito incomum você ter um funcionário do governo convidado eventualmente para participar de um evento da empresa com uma partida de golfe, etc. Ou seja, coisas exageradas para o propósito do negócio em si, não é? Essa é uma questão importante. Ou seja, hoje a gente já vê que muitas empresas têm esse processo muito regulado. Imagina que há empresas, por exemplo, que não admitem o pagamento de um presente que seja superior a R$100. Muitas empresas já praticam o princípio de, se vamos aqui num almoço de executivos, ou se vamos num almoço com o governo, cada um paga o seu. Para evitar qualquer interpretação de facilitação ou coisa que o valha, né? Acho que essa é um destaque importante. Outro é que dentro deste modelo de conhecimento dos parceiros de negócio, fornecedores e clientes, a empresa hoje dispõe de uma série de mecanismos no mercado que lhes permitem rastrear as empresas que já estão envolvidas em outras situações indevidas e evitar problemas futuros, né? E eu gostaria, inclusive, de citar uma lista que há muito foi implantada pela Controladoria Geral da União, que é a lista 6, é a lista das empresas impedidas. É uma lista que hoje tem por volta de 9.800 nomes, um pouco mais que isso, né? Já é um referencial de empresas com as quais você deve tomar um pouco mais de cuidado, pelo menos, ao querer se relacionar, a fazer parte de uma parceria que, evidentemente, pode te expor no futuro, né? E há outros mecanismos, inclusive no mercado, que também disponibilizam informações inteligentes para auxiliar as empresas nesse processo. Quando você se referiu a essa lista, teve o envolvimento da CGU, né, que foi uma das que, de alguma forma,
também alavancou, se alinhou, estruturou ajudou a estruturar essa legislação, né? Esse cadastro, onde ele é consultado? Esse cadastro ele é consultado no próprio site da CGU, Controladoria Geral da União. Lá com eles, né? Isso, e esse cadastro já ocorre há um considerável tempo. Eu diria, durante todo esse tempo em que a CGU também vem trabalhando na construção dessa legislação, outros esforços vêm sendo feitos internamente nesse combate, né? Então, por exemplo, essa lista da CGU, ela alcança não só os funcionários públicos federais, né, e os órgãos públicos federais, né, como também há uma série de estados, em torno de 17 estados, que participam desse processo com a CGU de mapeamento das empresas que, a partir de então, passam a estar impedidas de operar, de participar de licitações, etc., com o serviço público. Perfeito. Uma das minhas atividades profissionais é consultoria, né? Pois não. Então, voltando a dar talvez alguns ganchos aí um pouco práticos, né? A gente acompanhar essas contratações de consultorias, né? Também agora nos referindo ao momento que estamos passando, doações, né? As doações também chamam a atenção para a gente estar acompanhando. Aqui em São Paulo, nós tivemos também pontualmente dentro da prefeitura, lamentavelmente identificando uma condição de elementos do município agindo de forma ilegal em relação a alvarás, em relação à obtenção de licenças. Então, são pontos que a gente também pode estar olhando, estar direcionado para tentar chegar em alguma conclusão se aquele controle interno mínimo tem, ou acompanhar essas atividades, né? Esses pagamentos em dinheiro, nós estamos aí com uma legislação agora em relação à lavagem de dinheiro muito forte, que nós aqui, profissionais de contabilidade, temos que nos atentar. Se não fizermos uma declaração, se nada acontece durante o ano, nós temos até os primeiros dias de janeiro, os 30 primeiros dias de janeiro do ano seguinte, onde nós temos que formalmente dizer que nada foi feito acima dos limites de R$30 mil. Enfim, não é o nosso foco. Mas também são pagamentos em dinheiro, também chamam a atenção nessas circunstâncias da gente estar atentando, olhando, sempre de perto acompanhando. Não tem dúvida. A legislação também de prevenção à lavagem de dinheiro, ela evoluiu muito no Brasil e, sem dúvida, esses pagamentos são pagamentos que se tem que ter atenção, especialmente quando a gente fala de pagamentos em espécie de elevado valor e que estão aí no crivo das autoridades, especialmente aí do Banco Central e do COAF, que é um organismo voltado para analisar e acompanhar os riscos aí de lavagem de dinheiro no sistema financeiro. Mas ainda voltando para a estrutura que a empresa deve ter, um último pilar de apoio aí da empresa nesse processo é exatamente um trabalho de auditoria que vai olhar para as políticas, para os controles da empresa para verificar se são ou não efetivos, para verificar se o treinamento que a empresa aplicou aos seus funcionários é de fato efetivo ou não, né? E isso também é um certificado da empresa demonstrando para a autoridade que a empresa de fato está preocupada em tratar essa legislação e incorporar os princípios dessa legislação. Canal de denúncia. Sem dúvida, independente do porte da empresa, a maneira que ele for localizado, que ele for utilizado, que ele for instituído, guardado o sigilo, preservando a idoneidade daquele que for o denunciante, é algo que também devemos considerar. Sim. Além daqueles 4 pilares que a gente conversou, o de existir uma política na empresa, o de ter controle interno forte, de um processo de treinamento e de uma auditoria para certificar que tudo isso está funcionando, a empresa também deve dispor de um canal de denúncia sigiloso para que o funcionário tenha a oportunidade de relatar os casos que eventualmente identifique.
E é importante que, por exemplo, destacar que para as empresas de menor porte existem empresas especializadas em suprir o canal de denúncia. Leonélio, foi uma satisfação, Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo, contar com a sua presença, o compartilhamento do seu conhecimento. Esperamos, talvez, em novas oportunidades, também tê-lo aqui conosco. Muito obrigado pela gentileza e pela colaboração. Eu que agradeço, Matavelli. O CRCSP Conversa deste mês fica por aqui. Continue ligado na TV CRCSP e fique por dentro das principais notícias do setor contábil. Acesse também a TV CRCSP nas redes sociais, no YouTube, através do canal TV CRCSP e no Facebook CRCSP Oficial. Até o próximo CRCSP Conversa.